Fala comigo, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 20 de julho de 2021, terça-feira. Só que se você não é inscrito no canal, já clica no botão inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar tentando iniciar no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, rapaziada, terçou amanhã, nossa grade já tá um pouquinho melhor do que a de hoje, segunda-feira, grade fraca, segunda-feira seguida, né, que a gente pega uma grade ruizinha. Até agora a gente teve aquela decepção do Inter, que não tinha perdido em casa ainda na competição e não perdia para o HIFK, se não me engano, há 14 partidas, perdeu logo hoje de 1-0 jogando em casa, acabou perdendo uns gols ali vacilando, faz parte, são coisas que só o futebol traz pra gente. Conseguimos pegar um amasso do Djurgården, meteu 5-1, se eu não me engano, pô, fez 3-0 tipo em 15 minutos, show de bola, bem tranquila essa entrada. Pegamos o over do Vålerenga também, 2-1. Achei até que o Vålerenga fosse perder, na verdade ele ganhou, o importante é que a gente entrou no mercado de gols. Teve um jogo que eu falei que era arriscado, era o da Dinamarca, acabou sendo 0-0, falei que poderia sair um over pelo histórico das duas equipes, mas era complicado porque, como é a primeira rodada, as duas equipes podem entrar sonolenta e foi isso que aconteceu no jogo. Bom, mas amanhã, dia 20, tenho certeza que tem tudo para ser um dia melhor pra gente e já vou começar aqui ao 12h30, jogo MIPA contra Japes pela Finlândia. Bom, rapaziada, para esse jogo aqui eu separei dois cenários para vocês. O primeiro é para a gente explorar o favoritismo dos Japes. Vou mostrar aqui pela classificação. O Japes em 8 jogos ganhou 6, empatou 1, perdeu apenas 1, fez 24 gols, é um time que tem um ataque muito forte. Já o MIPA, em 5 jogos, ganhou apenas 1, perdeu 4. O MIPA ele vem com problemas já desde o ano passado. Ele era de uma divisão superior. Cara, na temporada inteira, o MIPA ganhou apenas um jogo. Foram 20 e poucos jogos, só ganhou 1, caiu, chega agora na divisão inferior, tá fazendo um péssimo campanha, acredito que deva ser algum tipo de problema interno, então isso faz sim, isso torna o Japes favorito e dá para buscar essa vitória, mas para mim o safe é buscar o mercado de gols, justamente pelo fato disso aqui, ó, o Japes em 8 jogos fez 24, dá uma média de só de fazer 3 gols por partida. Tomou 13, que dá uma média de quase 2 que ele toma por partida. Já o MIPA, em 5 jogos, não é um time que faz muito gol, porém é um time que toma muito gol. Então, e detalhe, deixa eu mostrar as duas últimas partidas entre os dois. Foi 7-1 para o Japes e a outra foi 5-4. Vê que é partida para muitos gols. O Japes, dos últimos 8 jogos, 7, a gente teve pelo menos 3 gols e 5, de 5, né, 4 foram ambas marcas. Então, para mim, o safe é a gente buscar aqui mais de 2 gols e meio com um grande favoritismo para o Japes vencer essa partida. Eu coloco aqui, para mim, 3-1 para o Japes. Nosso segundo jogo, a 1h da tarde, pela pré-champions, né, a qualificatória ali para ir para a fase de grupos, temos Lincoln Reds contra Cluj. Esse jogo aqui, cara, é muito ruim a gente entrar na vitória do Cluj pré-live por causa da odd, 1.17. Cluj é favorito? Sim. Cluj, é um campeão romeno, tem um investimento muito maior do que o Lincoln Reds, que é um time de Gibraltar. O Cluj tem tudo para vencer, separei mais para você ver ao vivo. Tiver ali 1 hora de bobeira, tá acompanhando o jogo, tá vendo que o Cluj está amassando ali, dá para buscar a vitória no primeiro tempo. Ou então, tá vendo que o Cluj está amassando e não tá conseguindo fazer gol. Essa odd vai subindo. Pode ficar interessante para vocês. E também é um jogo que muito provavelmente a gente vai ver pelo menos 2 gols. Na maioria dos jogos aqui da Champions League a gente tem pego pelo menos 2 gols. Esse aqui provavelmente não vai ser diferente, mas não vou cravar pré-live, tá? Vou deixar para vocês aí aproveitarem ao vivo, porque esse jogo aqui é bastante interessante. Às 15 horas, também pela pré-Champions, temos o jogo do Ferencváros contra os Žalgiris. Esse jogo aqui eu também vejo muito favoritismo, agora para o time da casa, que é o Ferencváros. Vou mostrar o Ferencváros, ele vem de 10 vitórias consecutivas, é um time muito bom na Hungria, vem de 17 jogos de invencibilidade. Por mais que os Žalgiris também venha com 12 jogos de invencibilidade, cara, o investimento do Ferencváros da Hungria, ele é muito maior do que os Žalgiris, que é um time da Lituânia. Então, ainda mais jogando em casa, acredito que o Ferencváros tem tudo já para tentar decidir esse jogo na primeira partida, igual na última rodada o Ferencváros fez 3-0 logo no primeiro jogo. Então, acredito sim, com bons olhos essa vitória, e é um jogo também que tem cara de ser 3-0. Também às 15 horas e também pela pré-Champions, temos o jogo do Dinamo de Zagreb, que é um time que deu pesadelo pessoal na última rodada do campeonato croata, contra o Omonia Nicosia. Bom, rapaziada, é o seguinte, eu gosto sempre de expor para você que o Dinamo é um time muito forte, até mostrei a temporada passada que o Dinamo fez. Vai enfrentar um time que é dominante no Chipre, mas
é time do Chipre, não tem como comparar o investimento. O Dinamo Zagreb tem jogadores que jogam na seleção croata, que estavam inclusive jogando a Eurocopa, então o Dinamo é sim bem favorito, principalmente jogando em casa. Na primeira fase, a gente buscou o back, né, a vitória dos favoritos, eu sempre tentei buscar pela diferença de investimento. Graças a Deus a gente acertou todos os backs na primeira fase, inclusive o Dinamo foi um desses, e jogando em casa contra o Omonia, tem tudo para vencer. Não vou falar que ele vai vencer, não posso afirmar isso, mas ele é muito favorito, até porque ele vai preferir decidir esse jogo em casa, não vai deixar para tentar decidir esse jogo lá no Chipre, e acredito até que ele vença com uma certa facilidade. Eu coloco aqui uns 2-0, 3-1. Agora, se você não sente confiança no Dinamo Zagreb por causa da última rodada, cara, pô, ele pode ter perdido porque estava focando nisso aqui, então o Omonia pode pagar esse pato. Mas se você não está acreditando, você pode entrar no mais de 1,5 gol. Acredito que o mercado de gols também é bem safe para essa partida, porque dos últimos 7 jogos, 5 do Dinamo a gente teve pelo menos 3 gols. O Omonia sofreu gol nos últimos 5 jogos. Dos últimos 5, todos eles foram ambas marcam. Então, quiser ficar no safe, buscar o mercado de gols, mais de 1,5 gol aqui, deve bater tranquilo. Mas eu vou buscar esse back e para mim é como eu falei, jogo de 2-0, 3-1 para o Dinamo, já decidindo em casa, de repente até um 3-0. Indo agora para a Série B, às 19 horas temos um jogo bem difícil aqui entre Botafogo e Goiás. Porque o Botafogo ele tem se tornado uma equipe muito over. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Botafogo sofreu gol nos últimos 4 jogos, dos últimos 5, 4, ambas as equipes marcaram. Quem tem acompanhado o Botafogo tá vendo. E o Goiás, ele é completamente oposto, ó. Dos últimos 6 jogos, todos eles, a gente teve menos 3 gols. E aí, o jogo vai puxar pro over do Botafogo ou pro under do Goiás? Complicado, né? Eu vou ficar de fora do mercado de gols, até porque quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 8 jogos, 7 foram under, a gente teve menos de 3 gols, mas se eu fosse arriscar nesse jogo aqui, ó, esse aqui para mim é um jogo difícil, é um daqueles jogos que eu falo assim, ó, a gente não tem um padrão muito claro da partida fazendo pré-live, igual a gente tem em alguns outros jogos, mas se eu fosse arriscar nesse jogo aqui, eu colocaria Botafogo ou empate, colocaria essa dupla chance para o time do Botafogo, porque o Botafogo não vence há 4 partidas, se você olhar aqui, ó, jogando em casa, o Botafogo em 4 jogos venceu 3, empatou 1, não perdeu nenhum jogando em casa, fez 9 gols, tomou 3. O Botafogo tem uma campanha muito boa jogando em casa. O problema do Botafogo é quando joga fora. Já o Goiás vem numa campanha muito boa, ele é o 5º colocado, só que jogando fora de casa, em 6 jogos, ele ganhou apenas 1. Então, eu vou utilizar esse retrospecto bom que o Botafogo está tendo em casa, junto com o Goiás, que ele só joga bem em casa também, não joga tão bem assim fora, e coloco sim um dupla chance, aproveitar que a odd do Botafogo aqui tá 2,15. Acredito que é o jogo ideal para o Botafogo dar uma levantada. 4 jogos sem vencer, jogando em casa, vai pegar um time que está lá em cima na tabela, é um bom jogo, e coloca aqui, para mim, jogo de 1-0 para o Botafogo, se for puxar para o under do Goiás. Mas, se for analisar o momento atual do Botafogo, pode até ser um jogo de 2-1. Às 19h15, indo para a Libertadores, temos Atlético Mineiro contra Boca Juniors. Esse jogo para mim deveria ser umas 9h30 ali, jogo do final, porque tem tudo para ser o melhor jogo do dia. Só que é o seguinte, também é um jogo muito difícil, porque eu sempre falo desde o começo do canal, não se coloca under em partida de mata-mata em jogo da volta. Por mais que o time seja under igual o Boca Juniors, que eu falei que eu nunca ia entrar em over do Boca Juniors, cara, jogando fora de casa é complicado, porque se sair um gol no começo dessa partida, a tendência é que ela seja over. Vamos botar, sai um gol do Boca. Cara, se sair um gol do Boca, o Atlético tem que ganhar, porque o empate aí já classificaria o Boca pelo gol fora de casa. Se o Atlético faz 1-0 jogando em casa, o Boca tem que empatar de qualquer jeito. Aí pode se abrir, vai sair do estilo do Boca, que o Boca não é um time que vai para ataque, é um time que cozinha muito jogo, é um time muito copeiro, catimba muito. Vou te falar, para mim esse jogo tem cara de empate. E já por isso eu entro no Atlético ou empate, eu entro na dupla chance do time de casa. Mas é um jogo muito difícil, muito perigoso. Se você quiser entrar no mais de 1,5 gol, porque normalmente em jogos de mata-mata, a gente viu até pela Eurocopa, pela Copa América também, é jogo de mata-mata, a gente consegue sim ver pelo menos 2 gols pelo momento de desesperos, mas, rapaziada, jogo difícil, cara. Pra mim é jogo de empate, pra mim é jogo de cara de 0-0 de novo, ou 1-1. Não sei se o Atlético passa não, vou até torcer, porque o Atlético tá com um time bem legal ali, com o Hulk voando, só que o Boca é chato, hein? Não menospreza o time do Boca não. Outro jogo também teríamos aqui às 19h15 pela Libertadores, era do Fluminense contra o Cerro, é um jogo que praticamente estaria garantido, porque o Fluminense fez 2-0 fora de casa. Só que é o seguinte, o filho do técnico do Cerro Porteño, do Arce, ele morreu, então
Pô, né, tem esse negócio de luto, né? Nada mais do que justo. Imagina, teu filho morrer, aí tu vai ter que treinar no outro dia. Muito justo, esse jogo foi adiado para o dia 3 do próximo mês, então pulamos. Mais um jogo às 19h15, agora pela Sul-Americana temos Grêmio contra a LDU. Rapaziada, amanhã tem jogo legal mesmo, jogo bom de assistir, mas para operar pré-live, só jogo difícil. Deixa eu falar, se eu pudesse dar um conselho, esses jogos aqui da Sul-Americana, Libertadores, eu falaria para vocês esperarem o jogo começar, notar algum padrão para fazer uma entrada, é melhor do que entrar pré-live. Vamos lá. Grêmio contra a LDU. O Grêmio do Filipão é um time muito under. Foram 2 jogos de 1-0 e um jogo 0-0. O Grêmio do Filipão ainda não levou gol. A LDU, o primeiro jogo, a gente tinha esperança de ser um jogo over, até porque, ia jogar lá em Quito, que é difícil de jogar lá. Grêmio começou fazendo um gol, a LDU não conseguiu fazer gol no Grêmio. E é o seguinte, por ser uma partida da volta, a gente pode ver 2 gols e você pode tentar entrar em acreditar que realmente vai sair pelo menos 2 gols pelo momento de desespero. O foda é o estilo de jogo do Filipão. Para ser sincero para vocês, para eu fazer uma entrada pré-live aqui, eu entraria em Grêmio, empate anula ou uma dupla chance para o Grêmio. Eu entraria a favor do Grêmio com um empate. Por quê? Acredito ser muito difícil a LDU tirar essa classificação do Grêmio jogando no Olímpico. O Grêmio que, tá com uma defesa legal com o Filipão. O Grêmio tá com a vantagem, então é difícil também a gente explorar essa vitória do Grêmio, porque o empate pro Grêmio é goleada. Então, eu entro sim no Grêmio empate anula ou dupla chance, né? Entraria do Grêmio a favor do empate, mesmo acreditando que o Grêmio vai ganhar esse jogo. Se quiser explorar 2 gols pelo momento de desespero, é válido. Se o Grêmio explorar bem esse desespero da LDU, dá para fazer uns 2-0 aqui. Às 9h30, pela Série B, temos Vitória contra a Ponte Preta. Jogo duro de assistir, tem tudo para ser um jogo horroroso pelo momento que vive as 2 equipes. Mas é um jogo bem interessante aqui e dou 2 cenários para vocês. O primeiro cenário é a gente entrar no menos 3,5 gols. São 2 equipes under, são 2 equipes que têm poucos gols em sua partida. Vou mostrar até, é fácil de ver até quando a gente olha o ataque dos 2 times. O Vitória, em 12 jogos, fez apenas 9 gols. É um ataque muito fraco, não tem nem média de 1 gol por partida. E a Ponte Preta, em 12 jogos, fez apenas 7. Analisando que a gente tem 2 ataques fracos, a gente entra assim bem tranquilo no menos de 3,5 gols. Outro detalhe aqui também que eu vou mostrar para vocês, Vitória não vence há 7 partidas, complicado. E a Ponte Preta não vence há 4. Beleza, agora com relação ao negócio de gols, né? O Vitória, dos últimos 5 jogos, 4, a gente teve menos de 3 gols. Já a Ponte Preta é um time bem under mesmo, dos últimos 10, 8. A gente teve menos de 3 gols também. Então, como eu disse, menos de 3,5 gols é o safe dessa partida. Agora, o outro cenário que eu vou querer explorar com vocês é buscar a dupla chance do Vitória, tá? Jogar com casa ou empate. Porque a Ponte Preta, jogando fora de casa, não ganhou ninguém. São 6 jogos com 3 empates e 3 derrotas. O Vitória é um time bom jogando em casa? Não. De 6 jogos, só ganhou 1. É um time que empatou bastante. É o seguinte, o safe, como eu disse, mercado de gols. Mas, se você quiser ser ousado, isso aqui são para pessoas ousadas. Você pode explorar o fato que a Ponte não joga bem fora de casa, não ganha fora de casa, e buscar uma dupla chance que vai estar pagando uma odd boa. Porém, temos que lembrar que estamos tratando de Série B. Se a Ponte vier aqui e meter 3-0, não vai assustar ninguém, porque Série B é Série B, tá? Eu colocaria esse jogo aqui 1-0 para o Vitória. Às 9h30 da noite, jogo dificílimo pela Libertadores, Racing contra São Paulo. O jogo é tão difícil que, se você reparar aqui, as odds elas estão bem iguais, né? Por quê? Não tem favorito. Não tem como eu colocar o São Paulo favorito contra o Racing pelo futebol que São Paulo tem jogado. São Paulo tomou um gol que não era para ter tomado, jogando em casa, depois de ter feito 1-0. Vacilou muito. E vou te falar, hein, se eu fosse colocar um mercado de resultados aqui, eu colocaria dupla chance pro Racing. Não colocaria pro São Paulo, pelo futebol que São Paulo está jogando. Porém, esse jogo aqui, eu vou ficar de fora. Eu prefiro ficar no mercado de gols, porque a gente pode explorar o mercado. Vou mostrar para vocês por quê. São 2 equipes bem under. O Racing, dos últimos 10 jogos, 8 tiveram menos de 3 gols. E o São Paulo, dos últimos 7 jogos, 6, a gente teve menos de 3 gols. Seria um jogo para a gente explorar o mercado de under? Não, porque eu não entro em under em mata-mata. Rapaziada, eu já estou nessa estrada há um tempinho e eu já aprendi que isso aqui, para mim, a longo prazo é vala. Ficar entrando em under de mata-mata não dá certo, tá? Eu já vejo com bons olhos buscar mais de 1,5 gol, buscar o over. Até porque são 2 equipes que têm tendência a ter poucos gols. O mercado vai precificar essa partida como under. E a gente vai explorar uma boa odd no over. Não sei se deu para vocês entenderem. Acho que deu, né? Que eu falei devagarzinho. Por quê? O 0-0, ele classifica o Racing. Então, já
começa a partida com o Racing sendo classificado. O São Paulo ele tem que correr atrás. E o Racing pode explorar que o São Paulo vai para cima, fazer os contra-ataques dele, e esse jogo tem tudo para ser aberto, porque esse jogo ele já começa com o time sendo eliminado, assim que é muito bom pra gente, diferente do jogo do Atlético Mineiro, que pode ser um jogo mais estudado no começo. Bom, eu coloco margem 1,5, só que tem tendência também esse jogo, toma cuidado, tem tendência, é o seguinte, o São Paulo é um time muito fraco ofensivamente. Pode ser que ele deixe para correr atrás desse gol dele só lá pro final do primeiro tempo, pro segundo tempo, ficar ali tocando a bola naquele jogo horroroso dele e pode matar o over. Só que mesmo assim eu prefiro acreditar que esse jogo vai ser aberto, a gente dá sim pra gente ver pelo menos 2 gols e coloca esse jogo também 1-1. 1-1 vou dar uma moral pro São Paulo, 1-1 jogo para ir pros pênaltis. Pra gente finalizar o nosso dia pela MLS, às 11 horas da noite, Vancouver Whitecaps contra Houston Dynamo. Só que a gente tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Pô, inscreva no canal aí, deixa o like se você puder, se você também puder deixar um comentário, cara, isso ajuda muito o canal. Se você quiser ser membro, contribuir com uma quantia, tá no link da descrição também, se não aparecer o botãozinho ali, seja membro. Se você quiser contribuir, tem o link na descrição também, valor de R$5, baratinho. Bom, vamos lá para esse jogo aqui. A última rodada da MLS final de semana, o pessoal ficou doido. Todos os jogos bateram mais de 1,5. Quem pegou se deu bem demais. E esse também é mais um jogo que a gente vai explorar o mercado de gols. Vou mostrar para vocês por quê aqui pelas estatísticas. Vamos lá, o Vancouver Whitecaps, ele sofreu gol nos últimos 9 jogos. Dos últimos 8, todos eles a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 7, 6 foram ambas marcam. Já o Houston Dynamo sofreu gol nos últimos 8. Dos últimos 8 também, 7 foram ambas marcam. Aí é o detalhe. Eu vou entrar no mais de 1,5 gol, sabe por quê? Porque dos últimos 5 jogos do Houston Dynamo, 4, a gente não teve 3 gols. O Houston Dynamo sempre fica no 2 ali, ó. É 1-1, 2-0, chega a 2 gols, porém não chega a 3. Mesmo acreditando que esse jogo aqui vai chegar a 3, vai passar do over 2,5, eu vou ficar no safe, mais de 1,5, porque esse padrão que dá para encontrar em praticamente todos os jogos, tanto de uma equipe quanto de outra. Quiser ser ousado, entrar em mais de 2,5, também provavelmente vai bater, só que não tem o selo safe do MundoBet. Bom, rapaziada, fechamos nossos jogos de terça-feira. A gente tem até uma quantidade considerável de jogo, porém, jogos difíceis. Se optar por ficar de folga ou então operar ao vivo, eu aconselho muito mais do que fazer. Pelo menos esses jogos aqui sul-americanos pré-live tá foda, hein? Toma cuidado. Não esqueça de fazer gestão de banca. Tamo junto, muita fé. Bora pra cima.